E hoje eu vou tentar trazer um pouquinho de ciência para dentro das suas estratégias de marketing. Galera, o vídeo que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês está sendo bem no improviso, porque na verdade eu quero muito falar sobre um assunto que tá me incomodando um pouquinho dentro do mercado de marketing. E esse tal assunto eu tenho chamado de as terras planas do marketing. Eu já vou explicar o que é isso, mas basicamente eu fiz um post lá no Instagram essa semana sobre como tem alguns gurus do marketing que simplesmente inventam uma informação aleatória, ou então eles têm aí uma impressão rasa de alguma coisa que tá acontecendo, e aí eles começam a divulgar aquilo dali como se aquilo fosse uma verdade absoluta, como se fosse um segredo mágico, como se fosse alguma coisa que eles descobriram e que estão tentando esconder de você. E, cara, não é bem assim. Inclusive tem um caso muito engraçado que eu vi esses dias no Instagram, que um cara, ele tava falando, um desses gurus, ele tava falando que você precisa fazer um post no seu feed a cada 6 horas e um post no seu stories a cada 45 minutos, independente do assunto, independente do que você vai postar, pra você ganhar mais seguidores no Instagram. Tipo, amigo, de onde que você tirou esses números? Por que de 6 em 6 horas e não de 5 em 5 ou de 7 em 7? Que tipo de experimento que você fez? Qual a tua amostragem? Quem foi que te deu essa informação? Em qual segmento que isso foi testado? Enfim, tem tantas perguntas que eu gostaria de fazer pra esse cara que eu espero que ele esteja vendo esse vídeo. Inclusive, nesse caso, o cara simplesmente afirmou que isso de postar de 6 em 6 horas e nos stories a cada 45 minutos era uma recomendação do Instagram. Tipo, o Instagram nunca disse nada a respeito sobre isso. Então esse cara é esse tipo de pessoa que eu chamo de o terraplanista do marketing. Porque tudo que ele tá fazendo é espalhando desinformação. E eu queria fazer esse vídeo pra tentar combater um pouquinho isso na medida do possível. Acontece que o marketing por si só, ele é um negócio muito complexo. Ele é um negócio que envolve muitos fatores diferentes, envolve pessoas, envolve comportamento humano, envolve tecnologia. Então quando aparece alguém com uma fórmula mágica que vai resolver os teus problemas magicamente, é muito confortável você acreditar nesse tipo de coisa, e é por isso que as pessoas acreditam. Só que o problema disso é que, assim como acontece na Terra plana, para algumas pessoas, mesmo que você chegue para elas e você mostre evidências para ela de que aquilo dali não funciona ou de que aquilo dali funciona de uma outra maneira, essa pessoa não vai acreditar em você porque ela quer acreditar naquela fórmula mágica, ela quer acreditar naquele negócio que vai ser mais fácil para resolver. E essas pessoas vão simplesmente ignorar toda a tecnologia envolvida nos algoritmos e todo o comportamento humano simplesmente porque elas querem acreditar no que elas querem acreditar. Como foi o caso do vídeo que eu fiz aqui explicando por que não faz sentido o Facebook estar escutando as suas conversas 24 horas por dia e por que ele não tá fazendo isso. Se você não viu esse vídeo, você pode conferir ele clicando aqui no card. Mas lá nesse vídeo eu mostrei por que a gente tem essa impressão, por que a gente tem a impressão de que a gente tá falando sobre algum assunto e quando abre o Facebook a gente tá vendo anúncios sobre isso. E aí eu expliquei todos os fatores tecnológicos envolvidos nisso, eu expliquei todos os fatores comportamentais, todos os vieses que a gente tem quando a gente presencia uma experiência desse tipo. E eu defendi tudo isso com estudos, com experimentos que foram feitos utilizando o método científico, e ainda assim tinha gente nos comentários dizendo: mais uma vez eu tava no bar com os meus amigos falando sobre um assunto e aí eu abri o Facebook e tava lá o anúncio, então é óbvio que ele tá me escutando. Não é assim que a ciência funciona, porque o mesmo método científico que comprovou que a Terra é uma esfera é o método científico que a gente vai utilizar para dizer, sei lá, que um botão verde converte mais. A base do método científico, a base de experimentação é a mesma. Bom, e é óbvio que cada um dos métodos tem as suas especificidades. O meu ponto aqui é que nada disso é baseado em achismo. Quando você chega num post do Instagram e você fala: mas eu percebi que o meu post tava alcançando mais gente. Isso não pode, em hipótese nenhuma, ter o mesmo peso de um experimento feito por especialistas utilizando do método científico, que são coisas completamente diferentes. Então não é que Newton achou que a gravidade existia e aí de repente ela começou a existir. Ele precisou passar pelas fases de observação, formulação de hipótese, experimentação, até conseguir afirmar que a gravidade existe. E acontece que se a gente se acha um bom profissional de marketing, se a gente quer ser um profissional de marketing acima da média, a gente precisa ter esse mesmo compromisso com a verdade que Newton teve quando ele descreveu a lei da gravidade. A gente não pode simplesmente sair por aí divulgando uma informação porque a gente achou alguma coisa. Você que está assistindo esse vídeo é melhor
melhor do que isso, eu tenho certeza. Mas tá, vamos lá, eu vou voltar agora lá pra aquele post que eu fiz no Instagram. Nesse post eu falei sobre o boato que tava rolando de que quando você edita uma publicação no Instagram, o teu alcance diminui. Então se você fizer um post no Instagram e editar a legenda alguns minutos depois, o teu alcance vai diminuir. Enfim, tinha muito influenciador falando sobre isso, tinha muita gente falando que isso realmente acontecia. Eu sempre fiquei com um pezinho atrás, porque eu não percebia isso nas minhas postagens. Mas foi aí que eu comecei a perceber que tinha muita gente dando aquilo dali como uma regra. Então saiu do campo do... Cara, eu percebo que quando eu faço uma edição na minha legenda diminui um pouco o alcance. Pra uma regra, as pessoas estavam falando, você não pode editar o seu post do Instagram, porque senão o teu alcance vai diminuir. Esse daqui é o meu hack, essa daqui é a minha dica de Instagram pra vocês, e assim teu Instagram vai bombar, enfim. Amigo, não. Isso é um boato, isso nunca foi confirmado pelo Instagram e eu nunca vi um estudo documentado sobre isso. Então não, a gente não pode dizer que isso acontece, o que a gente tem são várias pessoas com experiências completamente diferentes, então eu nunca percebi isso. Então o Ramon fez alguns testes ali, todas as postagens que ele tinha editado também não tinha percebido isso. Tem achismos dos dois lados, mas uma coisa que eu tenho certeza é que é muito errado você afirmar que isso é um fato. E é nessa hora, quando o influencer diz uma coisa dessa, que a gente tem que chamar esse influencer no cantinho e falar assim: vem cá, cara, de onde que você tirou essa informação? Como que você chegou nessa conclusão? Que estudo você fez? Porque senão essa galera simplesmente vai sair por aí inventando coisas porque elas sabem que as pessoas acreditam. E é importante que você pergunte isso porque fazer uma experiência desse tipo é dificílimo. Ah, mas eu percebi que eu editei o post e meu alcance caiu. Ah, mas os últimos 3 posts que eu editei performaram mal. Não importa, isso não é uma evidência, isso não é ciência. E aqui vale a gente abrir um parênteses para explicar a diferença entre evidência anedótica e evidência científica. E antes que você venha me falar, ah, mas isso não é marketing, isso é ciência. Cara, essa é a base do marketing. Hoje se fala muito de growth hacking e toda a literatura de growth hacking é baseada em você fazer experimentos. E se você não fizer os experimentos da maneira certa, você não vai ter resultados bons o suficientes para você conseguir tirar aprendizados daquilo dali e aumentar e fazer crescer a sua empresa e fazer crescer os seus resultados. Então se você quer ler as informações da maneira correta, é bom você fazer as perguntas da maneira correta também. Mas olha só, tem um exemplo legal aqui. Vamos supor que eu use esse emoji aqui para fazer um post no Instagram. Eu coloquei ele ali como o primeiro emoji da minha descrição no Instagram. E aí eu percebi que esse post performou muito bem. Eu posso dizer que esse emoji foi o responsável pela boa performance do meu anúncio? Não posso. Ah, mas daí eu usei esse mesmo emoji nas 3 publicações seguintes e elas também performaram bem pra caramba. E agora, eu posso dizer que foi por causa do emoji? Não, você ainda não pode. Ah, mas no meu 5º post eu não coloquei emoji e aí o post foi ruim. Alcançou quase ninguém. Agora sim eu posso dizer que foi o emoji que causou tudo isso, né? Não, você não pode, porque correlação não significa causalidade. Porque tudo que você tá fazendo aqui é observação, são evidências anedóticas que não têm absolutamente nenhum valor se você não puder replicar elas. E a observação é só o primeiro passo do método científico. O problema é que tem muita gente por aí fazendo só observação, então você observou alguma coisa, você viu que aquilo dali funciona, que aquilo dali tem uma correlação, que não necessariamente é uma causalidade, mas você correlaciona duas coisas e você fala, isso daqui funciona, isso daqui é a verdade, tá provado aqui, eu tenho como provar. E isso daqui é o que me deixa mais puto. Mas enfim, vamos ver como que a gente conseguiria testar isso então. Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Então você observou que talvez aquele emoji ali esteja influenciando no seu alcance, na sua relevância, no seu engajamento, enfim. Primeira coisa é que você tem que desenhar isso melhor, você tem que definir isso dentro de uma hipótese. Então a sua hipótese é: o uso do emoji na descrição das minhas postagens aumenta significativamente o alcance dessa publicação, ok? Essa é a sua hipótese. E depois que você tem uma hipótese, você precisa fazer um experimento para essa hipótese, para você descobrir se essa hipótese é real ou não. E essa é a parte mais difícil aqui, principalmente se a gente tá falando de testes orgânicos. Porque para testar se o emoji tá fazendo diferença, você vai precisar isolar todas as outras variáveis. Que fica mais fácil quando a gente tá fazendo um anúncio patrocinado, porque a gente consegue controlar o target, a gente consegue controlar a nossa verba e logo a distribuição desse anúncio. Mas no orgânico é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. A Social Media Lab, eu vou deixar o link pro blog deles aqui na descrição. É um blog que publica toda semana experimentos completamente embasados sobre marketing digital. E cara, é sensacional, eu adoro os experimentos deles, vale muito a pena você conferir.
Mas enfim, vamos supor que você conseguiu fazer o experimento, você isolou todas as variáveis ali das suas publicações, e aí você viu que de fato os posts que tem emojizinho de cocô performaram melhor. Agora você pode afirmar isso? Você pode chegar lá no seu Instagram e falar, olha só galera, descobri o segredo do Instagram é esse? Eu acho que não. Porque antes de você fazer isso, você precisa verificar se teu experimento teve significância estatística. Ou seja, se de fato os números que você testou estatisticamente representam a realidade, representam um todo, e se eles podem ser replicados. E aqui eu tenho mais uma dica de ferramenta. A SurveyMonkey tem um site só para você testar a significância estatística de testes AB. O link também tá na descrição e basicamente você acessa esse website, você coloca aqui todos os números do seu teste AB e ele vai te dizer se esses números foram significantemente acurados. E agora sim você tá muito perto de poder dizer que esse experimento que você fez, de fato representa a realidade, de fato é uma coisa verdadeira. Então você propôs uma hipótese, fez os experimentos, viu que os resultados do experimento tinham significância e agora você pode dizer que o emojizinho de cocô tá influenciando no alcance? Ainda não, porque antes disso você precisa falsear o teu teste. A questão é que todo experimento científico ele precisa ser falseável. Então vamos supor aqui que eu afirme que todos os patos do mundo são brancos. Ok? Essa é a minha hipótese. Vamos supor que eu fiz um experimento maluco, eu saí por aí vários países ao longo do mundo categorizando todos os patos e eu defini que todos os patos do mundo são brancos. Como é que eu falseio essa minha conclusão? Como é que eu falseio esse meu experimento? Encontrando um pato de outra cor. Então eu posso sim afirmar que todos os patos são brancos até eu encontrar um pato de outra cor. Enquanto eu não encontrar um pato de outra cor, eu posso falar que todos os patos são brancos. Mas é muito importante que eu tenha esse fator de falsibilidade. Porque se alguém em algum outro momento da minha história encontrar um pato preto, um pato verde, um pato rosa, a minha teoria foi falseada. Se você conseguiu concluir com os teus experimentos que o emojizinho de cocô faz aumentar o teu alcance, quer dizer que todo mundo que replicar esse experimento isolando as mesmas variáveis que você isolou tem que ter o mesmo resultado, também tem que conseguir melhorar o alcance. Senão, essa teoria é falsa. Essa é a base do método científico e também é a base para você fazer experimentos dentro do marketing. Como eu já falei antes, existe toda uma profissão hoje, que é a profissão de growth, só fazendo isso. E é lindo, eu amo, é uma área sensacional. Mas você precisa fazer do jeito certo. E esse é o sentimento que eu queria trazer aqui pra vocês. Não é porque você acha que a causa X, a causa Y, a causa Z é a real causa do teu post performar melhor ou de você tá vendendo mais, que de fato é isso que tá acontecendo. E se você não entendeu o que de fato tá influenciando pra aumentar suas vendas, pra aumentar o teu alcance, enfim, pra aumentar qualquer outra coisa, você não consegue replicar isso. Você não consegue escalar isso. E aí você vai ter resultados sempre ali medíocres. Então sempre que possível evitem o achismo. Evidências anedóticas não têm significância estatística, não tem falsibilidade, então não dá pra gente afirmar que elas são reais. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amo falar sobre ciência e eu acho muito legal poder atrelar esse assunto ao marketing. Esse vídeo não foi nenhuma crítica, eu tô muito mais provocando vocês pra que vocês observem esse tipo de comportamento, principalmente nesses gurus do marketing que a gente vê por aí. É importante a gente ter essa visão crítica. Inclusive, eu me incluo aqui dentro também. Eu sempre tô tentando, na verdade, embasar o que eu tô falando pra vocês ou com algum estudo, com algum experimento, algum paper, enfim. Mas às vezes não, às vezes eu simplesmente falo coisas que eu acho e esqueço de deixar claro que isso é só uma opinião. E sempre que eu fizer isso, por favor, me perguntem, falem da onde que eu tirei essa informação, por que que eu tô dizendo isso? Porque eu não quero, em hipótese nenhuma, ser um terraplanista do marketing. Eu acho que assim a gente consegue fazer um mercado melhor. E era isso, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de compartilhar com os amigos, compartilha com a galera da agência, compartilha com a tua tia-avó, que eu tenho certeza que ela vai curtir esse vídeo. E se inscreve aqui no canal, porque a gente tem vídeo toda semana. E o vídeo da semana que vem vai ser melhor do que essa, com certeza. Beleza? E agora tá aparecendo aqui do meu lado, vou até vir aqui mais pro ladinho. Tá aparecendo aqui os vídeos. Vai lá, clica neles.